Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu gostaria, vou fazer algo diferente agora, que fiz hoje de manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 4, e achasse o versículo de número 15. Efésios capítulo 4, e nós vamos observar os versículos 15 e 16. Deixa eu antes fazer uma enquete rápida. Quem está com backup aí, por favor, levante ele assim bem alto. Ok, o backup é a Bíblia física, né? Que a hora que acabar a energia, a bateria, a gente continua firme. E os outros que estão com virtual aí, por favor, levanta ele também aí, porque isso é bom demais. Aqui eu tenho umas 30, 40 Bíblias diferentes da outra que eu tenho aqui. Ok, então está todo mundo bem armado. Ótimo, a palavra de Deus está aí. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Diga amém aí onde você está. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para esse texto. Nós estamos numa série, hoje é o nosso 8º encontro. Ainda faltam uns 2 para nós terminarmos o propósito que imaginamos para falar sobre esse tema. Depois nós queremos observar uma outra série e vamos nos manter um pouquinho com essa ênfase de observar a doutrina dos apóstolos. Jesus pregava e ensinava. Diga comigo, pregava e ensinava. Ok, então nós precisamos às vezes fazer as duas coisas, e a ênfase que nós estamos dando aqui nesses últimos domingos e nos próximos, se o Senhor assim permitir, uma ênfase de ensino. Nós queremos observar a doutrina apostólica e estudá-la e enfatizá-la, para que isso vá trabalhando o nosso coração, nossa mente, nos liberando e nos fortalecendo. Se você perdeu algum desses encontros, né, às vezes você veio aqui bem hoje, não sabe do que a gente está falando, nós temos tudo à disposição ali no nosso Spotify e também no YouTube da igreja. Você pode acessar e ver tudo aquilo que nós já falamos sobre o tema, ou qual a ênfase que nós estamos dando. Logicamente não estamos falando tudo sobre o tema, estamos enfatizando uma parte que julgamos importante, pertinente para esse tempo, aquilo que o Senhor tem feito pesar ao nosso coração para essa congregação. Então estamos observando isso. Mas antes de eu avançar um pouquinho com o tema, eu gostaria só de ressaltar, nesse sábado agora, às 6h30 da manhã, reunimos os homens de Sião aqui nesse lugar para um tempo de oração. O nosso comprometimento é começarmos às 6 da manhã, 6h30 em ponto, e 7h30 liberarmos você para você levar um pãozinho quente para sua esposa, tomar um café da manhã, ou um pastel, para sua mãe, para quem for, para os seus filhos, ou ir trabalhar, como você preferir. Essa é a nossa ideia. Uma hora onde homens se reúnem para buscar a face de Deus juntos. Minha esposa, se a senhora quer que o seu marido melhore, põe o despertador para despertar e manda esse homem para cá. Não é só quer que sua casa melhore, seu filho melhore, põe o despertador, lidere esse homem, manda ele para cá. Nós vamos passar uma hora orando juntos e seguramente isso vai fazer a diferença na nossa vida. Eu quero, à guisa desse estudo que nós estamos fazendo, né, pensar no tema igreja, e observamos que igrejas são as pessoas, sempre foi, pessoas que se reúnem nas praças, pessoas que se reúnem nos templos, pessoas que se reúnem nas casas. A igreja são as gentes. Jesus morreu pelas gentes, de todo tipo. Pensamos na ideia de igreja, tanto no no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, e observamos que no Novo Testamento ela toma um termo técnico. Eclésia passa a se referir especificamente ao povo de Deus. Diga comigo, povo de Deus. Judeus e gentios, salvos agora pela graça, transformados pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Esse povo então agora vai andando com o Senhor e aprendendo a ser família dele.
e povo dele. Falamos um pouco sobre essa ideia da igreja universal versus a igreja local. A igreja universal é o conjunto de todos os salvos em todos os tempos e em todos os lugares. Enquanto a igreja local, como essa aqui, por exemplo, nesse exato momento, nesse tempo, ano de 2025, ela expressa uma parte da igreja universal de Cristo Jesus. Pensamos sobre a importância da igreja. Diga comigo, a importância da igreja. A igreja é tão importante que, como foi cantado aqui nessa noite, Jesus escolheu morrer por ela. Não é? Se algum dia você tiver que falar que a igreja é importante, superlativize tudo aquilo que você vai falar. E você vai falar ainda muito pouco. O fato do Cordeiro de Deus ter se entregue para salvar um povo, para separar um povo e cuidar desse povo, para apresentar esse povo a si mesmo, a fim de que esse povo reine consigo por toda a eternidade, diz algo especial sobre esse povo e sobre como esse povo é importante para Jesus Cristo. Então pensamos um pouco sobre isso, demos algumas ênfases nesse sentido. Está tudo lá no nosso Spotify, está tudo lá no nosso YouTube. Entramos num tema sobre a proteção da igreja, avançamos sobre isso, começando sobre o que não é proteger. Semana passada pensamos um pouco sobre a ideia da proteção da igreja. Encerramos na semana passada na oração de Jesus ali em João capítulo 17, versículos de 20 a 23. E hoje queremos avançar nessa temática de proteção da igreja, a partir desse slide aqui. Isso, pronto, ele entrou. Eu gostaria que você lesse em voz alta comigo. Podemos fazer isso juntos? 1, 2, 3 e já. Deus quer sua igreja defendida das duras consequências das divisões financeiros, da língua, de altivez, dos maus testemunhos, das heresias, da frieza espiritual, da falta de compromisso. Pensa comigo uma coisa importante, é que essas feiuras todas aqui sempre aconteceram na igreja. A igreja, infelizmente, ela sempre foi palco dessas carnalidades. Coisas desse tipo, na verdade, até para vergonha e infelicidade nossa, são muito comuns no meio da congregação. E as consequências também são muito comuns no meio da congregação. Não é? E é interessante que quando o Senhor trabalha sobre essas temáticas todas no Novo Testamento, Ele vai querendo que essas coisas vão sendo eliminadas no nosso meio, exatamente por causa das duras consequências. Diga comigo, duras consequências. Duras. Não é? Quando nós pensamos um pouco sobre esse tema, nós começamos a pensar um pouco sobre esse tema domingo passado, a gente abriu Atos 6. E vimos em Atos 6 uma igreja apostólica, os apóstolos estavam ali no meio da igreja, milagres, curas, ênfases divinas, né? O sobrenatural se manifestando e a carnalidade também se manifestando. Porque na hora de distribuir a mesa, cuidar dos mais pobres, dos necessitados, a igreja fez separação entre as viúvas dos gentios, que nós somos todos nós, e as viúvas dos judeus. Pronto, a feiura está estampada já em Atos capítulo 6. Observamos Atos 6 para não observar Atos 5. Não é que em Atos 5 um casal sofre a dura consequência desse tipo de coisa aqui. Não é já expresso ali, eles são fulminados dentro da igreja por causa da atitude deles que maculava a igreja de Jesus Cristo. Então, quando nós observamos essas questões todas, e a gente poderia enumerar uma série de outras coisas, escândalos sexuais, escândalos financeiros, hoje por causa da mídia tão fácil, a gente observa a feiura da igreja jogada para cima o tempo inteiro. Mas isso não é uma coisa desse século, porque o próprio Deus fez isso. Quando nós observamos as Escrituras, o Senhor faz questão de lançar à luz as tristezas e as feiuras e os pecados do seu povo. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E quando ele coloca essas coisas aqui no meio, para a gente perceber isso, a leitura cuidadosa do texto sagrado, a gente vai percebendo essas coisas todas. A gente precisa observar que no meio de tudo isso, Deus nunca perde. Pode dizer isso comigo? Deus nunca perde. Deus é maravilhoso. É interessante que a gente vai sofrer as consequências.
É uma consequência pessoal, é consequência na família, é consequência na família dos próximos, é consequência na congregação que se enfraquece, que perde, que chora, que sofre, que tem um avanço travado por muito tempo. Essas duras consequências, elas vão atingindo a igreja, o povo de Cristo Jesus. Até mesmo porque às vezes é uma disciplina do Senhor pelo simples fato dessas coisas existirem no meio do seu povo. Então Ele vai disciplinar o povo. Essas consequências sempre vão existir. As dores sempre vão ser percebidas. Entretanto, Deus nunca perde. A beleza da igreja é que ela não está na mão dos seus membros, nem na mão dos pastores, nem na mão dos líderes. A igreja está nas mãos do dono da igreja, Jesus Cristo. E Ele vai agir no meio, inclusive, destas coisas, para de algum modo glorificar o seu nome. Você acredita nisso aí? Ok. É isso que nós observamos. Então, quando nós estamos diante dessas coisas todas feias que a gente colocou aqui, e as reticências estão aí só para dizer que são exemplificativas, fica uma fala importante que eu quero observar, olhe para si mesmo. Diga comigo, olhe para si mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando nessas coisas aqui, a gente fala, realmente, a irmã Beltrana, o pastor Cicrano, a igreja não sei das quantas, e aí a gente se torna aquilo que Satanás é, acusador dos irmãos. Certo? E a palavra de Deus não nos dá o cargo de acusador dos irmãos, porque o cargo de acusador dos irmãos já está preenchido, é o diabo. O Senhor nos chama então a fazermos o quê? A olharmos para nós mesmos. Diga comigo, olhar para mim mesmo. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia, e a ênfase, a ordem bíblica é muito simples. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, ao invés de olhar para essas coisas e pensar, na igreja do Beltrano, o pastor Ciclano, o filho do pastor, a filha de não sei quem, a gente fala o seguinte, eu aqui, eu ali, eu aqui, eu ali. A igreja é defendida, irmãos, à medida em que homens e mulheres entendem que Deus a quer defendida. E a defesa da igreja começa com a consciência do meu poder devastador. Tem alguém comigo aqui? Ótimo, muito bem. E aí, entendendo que quando eu olho para mim mesmo, eu fico observando que o Senhor me deu o privilégio de cooperar com Ele na defesa daquilo que para Ele é a coisa mais importante que existe na terra, que é a sua igreja. Veja o privilégio que Deus dá a cada um dos seus filhos. É a justa cooperação de cada um que promove crescimento e edificação. Diga comigo, cada um. Diga mais alto, cada um. Cada um inclui você. Olha que privilégio. Do mesmo jeito que o Senhor me vê como um grande risco, Ele me desafia a viver o privilégio de ser alguém que atua com Ele para o bem do seu próprio povo. Vai entender o Senhor. A mente dele é maravilhosa. A grandeza com que ele olha para as pessoas e a convicção que ele tem na sua obra é algo assim maravilhoso. E eu queria avançar com você para o próximo slide nosso, pensando nessa ideia de proteger a igreja. A gente consegue ler a primeira frase em caixa alta ali? 1, 2, 3 e já. Pois ela é de Deus. É maravilhoso a gente pensar isso, né? Essa igreja aqui não é tua. E essa igreja aqui, graças a Deus, não é minha. Essa igreja, esse ajuntamento, nesse tempo, nesse espaço, nesse momento que nós estamos vivendo, ela é de Jesus Cristo. Sua oração e minha oração por esta igreja deve ser concordando com a visão que Jesus Cristo tem para esse ajuntamento, com o propósito que Ele tem para esse ajuntamento, com o plano que Ele tem para esse ajuntamento. Quando o Senhor abriu as portas dessa igreja lá em novembro de 1972, e foi feito então, não abriu as portas, mas organizou essa igreja em nome Batista Sião de Maringá, Ele começou uma obra e essa obra não terminou ainda. E essa obra tem a ver com você ter achado nos últimos meses ou anos um lugar para você congregar. Veja que coisa interessante. Em 1972 as pessoas estavam cuidando deles, das questões deles e pensando nos filhos deles, e o Senhor estava olhando você naquela época. Então o propósito do Senhor para esse ajuntamento, ele não se concluiu ainda.
E o Senhor me chama então a entender que esse ajuntamento aqui é o que há de mais precioso para Ele na face da terra. E esse ajuntamento precioso pertence a Ele. A igreja é de Jesus porque Ele a comprou com seu próprio sangue. Nós estamos familiarizados com a ideia, esse conceito entrou na nossa mente. E isso às vezes complica muito a percepção do poder do conceito. A familiaridade muitas vezes quebra e afasta a intimidade de nós. Estamos acostumados com determinadas coisas, com determinadas pessoas. Isso rompe ou dificulta a questão da intimidade. E o texto bíblico vai dizer que Jesus comprou o seu povo, cada uma das suas ovelhas, cada um dos seus filhos e filhas, Ele comprou com o seu precioso sangue. Por isso é algo extremamente importante. Algo extremamente importante. Ele escolheu sofrer pela igreja, Ele escolheu entregar a vida pela igreja, e Ele escolheu ressuscitar em glória e em autoridade para constituir a sua igreja. Portanto, a igreja de Jesus é dele totalmente. Quem manda na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe fazer tudo de melhor é o Senhor Deus da igreja. Ele tem o método correto, Ele tem o time, a percepção, o tempo adequado para fazer as coisas. Quem sabe trabalhar com o seu povo ainda é o Deus do universo inteiro, e quem tem a melhor saída e a melhor entrada para a igreja ainda é o Espírito bendito de Jesus Cristo. A igreja vai muito bem, obrigado. Porque apesar de nós todos, o Senhor está atuando no meio dela para a glorificação do seu nome. A igreja é um motivo que Deus usa para envergonhar Satanás e os seus asséculos todos. Porque Satanás olha e diz: isso é a igreja. E Deus do seu trono diz: isso é a minha igreja. É isso aí mesmo. Portanto, se é dessa forma toda, se é essa preciosidade toda, é função de cada membro proteger a igreja. Como é que nós fazemos isso? Eu vou conversar com você sobre isso rapidamente, mas é função nossa saber disso. Deus ama, é valoroso para Ele. Então eu tremo diante dessa verdade e vou arregaçando a manga para atuar na defesa do corpo de Cristo Jesus, porque essa é um dos meus privilégios como membro da família de Jesus Cristo. Eu quero pensar com você no como aqui rapidamente, e travou aqui o meu... Alguém consegue me ajudar? Você que está aí, Pete? Ótimo, muito bem, obrigado. Eu quero pensar com você em 3 verdades sobre o seu papel e o meu papel especial de cooperar com o corpo. A primeira, e nós já falamos sobre isso, mas preciso lembrar por causa da importância. Primeira coisa, irmãos, que para a gente desempenhar o nosso papel de cooperar com o Senhor no cuidado daquilo que para Ele é tão importante, é saber que nunca existiu uma igreja perfeita. Você pode até mudar de uma igreja porque ficou longe da sua casa por causa disso, ou porque o Senhor te dirigiu, mas você nunca pode mudar de uma igreja para ir para uma melhor. Porque não existe uma igreja perfeita. Por todo o Novo Testamento a gente vai perceber os diversos ajuntamentos fracassando aqui e ali, em algum ponto. E o Senhor, por sua misericórdia, deixando isso estampado, porque a exposição das fraquezas do seu povo é para destruir nossas falsas e infantis expectativas e aquela visão romântica de perfeição que às vezes a gente vai trazendo para o nosso coração sem autorização bíblica nenhuma. Não existe igreja perfeita. Realize isso, deixe essa verdade entrar no seu coração. O ajuntamento de Cristo precisa de pessoas amadurecidas para saber que isso é uma grande verdade. Não há perfeição no ajuntamento da minha igreja, da minha congregação. O céu não é aqui. Não são anjos. Foram feitos um pouco menor do que os anjos. Foram justificados, santificados, mas ainda não foram glorificados. Portanto, não é se você vai se decepcionar, é quando e com que intensidade gente amadurecida está preparada para isso. Essa é a verdade da igreja.
E uma vez que elas entendem essa questão, elas estão prontas para quererem o bem do ajuntamento imperfeito, pelo fato de que o Deus do ajuntamento imperfeito quer o bem desse ajuntamento imperfeito. E aí entra o segundo ponto, que é a ideia da concordância. Diga comigo, concordância. Jesus diz que a igreja é a sua noiva. Jesus diz que a igreja é o seu povo. Jesus diz que a igreja é o seu rebanho. Nós lemos um texto aqui que diz que aquele que destruir a igreja, Deus o destruirá. Tamanha seriedade com que o Senhor trata o seu povo. O Senhor diz que a igreja é um reino de sacerdotes. O Senhor diz que a igreja é santa. E se Ele diz isso, irmãos, é exatamente porque é isso. Ponto e acabou. A questão minha e sua é quando a gente vem para concordar com aquilo que o Senhor diz de nós e diz do seu povo. Então eu olho para o ajuntamento, é imperfeito, mas Deus comprou, Deus ama, Deus está atuando, o Espírito Santo está santificando, embelezando a noiva do Cordeiro, Jesus está presente no meio do seu povo, o Pai anda no meio dos seus filhos, então eu não vou desprezar isso de jeito nenhum, eu vou mudar minhas lentes para concordar com a beleza que Deus está vendo, e às vezes só Ele está vendo. É uma questão de maturidade a gente perceber isso, porque a Trindade sabe o que faz. Consegue dar um aleluia aí? A Trindade sabe o que faz. Irmãos, o Deus que controla o macro, o universo inteiro é controlado pelo som de uma palavra. E a Bíblia diz que o Senhor estabeleceu regras e princípios que jamais serão quebrados. O Deus que controla o macro, Ele controla 800 pessoas, 300 pessoas, 5.000 pessoas. Ele controla a sua igreja, bendito seja o seu nome. Ele age no meio do seu povo, por isso a igreja é o que há. Porque Deus está edificando a sua igreja comprada com o seu sangue. A terceira coisa que eu quero pensar nesse ponto aqui, já caminhando para um final dessa meditação aqui, é que nós precisamos assumir o nosso posto. Se o Senhor olha a igreja dessa forma, se eu sou chamado a concordar com Ele, então eu preciso descruzar o meu braço e começar a colocar, a desempenhar a responsabilidade que o Senhor espera que eu desempenhe. A responsabilidade de proteger e defender a igreja não é do pastor somente, não é dos líderes, daqueles que estão há mais tempo, não é dos presbíteros nas igrejas que existem, isso, nem nos diáconos. A responsabilidade de proteger e defender a comunidade local é de cada parte. Portanto, ela é tua, ela é minha. E eu quero propor para vocês aqui duas ideias nesse ponto terceiro aqui, de tua parte ou minha parte, para a gente praticar isso. Primeiro, eu chamo você para o cuidado com o teu testemunho pessoal. Cuidado com como você anda, o que você fala, como você se veste, o que você publica no Instagram, o que curte no Instagram, o que você fala. Esse testemunho pessoal teu, ele é teu. E por ele Satanás pode reinar, ou o Senhor pode reinar. Irmão, Satanás só precisa de uma boca. O tempo inteiro ele está atrás de uma boca, e pode ser a minha ou a sua. Então, cuidado com o nosso testemunho pessoal. É uma maneira importante da gente entender que aquelas feiuras todas que nós vimos lá no começo, tem a ver não com os outros, mas tem a ver comigo. Portanto, honre o Senhor no trânsito. Quem aqui já xingou alguém no trânsito? Levanta a mão, fazendo favor. Coisa feia, gente. Isso é papel da igreja de Jesus, fala a verdade. Pastor, mas eu tinha razão. Não tinha. Quando xingou, perdeu toda a razão. Ambiente onde você está. Tem alguém comigo aqui?
Cuide do teu testemunho pessoal. Eu podia falar disso mais um monte. Vença as tentações. Diga comigo, vença as tentações. Às vezes nós nos sentimos culpados porque estamos sendo tentados em determinadas áreas da nossa vida. Entenda o que eu vou te falar, por favor. Ser tentado talvez seja um motivo para você ficar... Não é orgulhoso o termo. É você ficar assim, feliz. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é fiel. E Ele não vai permitir que você seja tentado. Você percebeu o verbo? É permitir. A palavra de Deus diz que o Senhor não tenta a ninguém e Ele não é tentado pelo mal. Mas o Senhor permite que seus filhos sejam tentados. Fiel o Senhor, que não permitirá que vocês sejam tentados além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, enviará o escape para que vocês possam vencê-la ou possam suportá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tentação para crente muitas vezes é uma demonstração de que o seu pai está olhando para você e falando: é isso aí, minha filha, vença. Vença, meu filho. Já cuidei de tudo. Os demônios e Satanás estão amarrados aqui, desse jeito aqui, Eles têm limite. E o limite que eu conferi é para você pisar neles em nome do Senhor Jesus. Então, ser tentado, irmãos, não é pecado, porque senão Jesus tinha sido pecador lá no jardim, no deserto. Então vença as tentações sexuais. Vença as tentações em relação ao dinheiro. E são muitas. Vença as tentações de falar mal dos outros. De comentar as coisas que não precisam ser comentadas. De acusar os outros. Vença essa tentação. O teu pai quer ver você aprovada. Aprovado. Largue o pecado. Aqui já é uma outra fase, porque se é pecado é porque a tentação que poderia ter sido vencida não o foi. Portanto, agora eu tenho um problema. Aquela vitória que eu poderia ter tido se converteu por um momento em derrota, e agora o que eu vou fazer? A palavra de Deus diz para mim e para você, filhinhos: estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Essa é a ordem bíblica para nós. Mas eu gosto do texto, 1 de João 2, versículo 1. Você percebe? O Senhor não diz o seguinte: ô seus cabeçudos, ô seus ímpios, ô seus fraquinhos na fé, ô seus perdidos. Não. O Senhor diz o seguinte: filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Todavia, se algum de vocês pecar, saibam que tem diante do Pai um advogado, Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor não está dizendo para mim e para você: peque de qualquer jeito que está tudo bem. Não está falando isso. O Senhor está dizendo: não pequem. As consequências do pecado são danosas para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças, para a sua saúde, para a comunidade local. Não brinque com o pecado. Mas o crente, quando ele peca, ele tem o poder então agora de se levantar daquele quadro. Porque se ele está na luz, o sangue de Jesus Cristo tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Tem alguém na luz aqui? A luz é Jesus Cristo. A luz é a palavra de Deus. Se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão, e o sangue de Jesus, aleluia, nos purifica de todo o nosso pecado. Portanto, largue a mentira. Largue a altivez, irmão. Baixa o queixo um instante, pelo amor de Deus. Seus títulos, irmãos, seu dinheiro, seu carro significam muito pouco a hora que você tombar. Outro dia, alguém aqui já colheu milho alguma vez? Meu avô tinha uns negócios de milho lá. E a gente ia colher milho. E esses dias eu vi um pastor ilustrando isso, eu achei interessante. Você sabe quando o milho não tem nada, é só sabugo? É quando ele está retinho, ele está assim, Não tem nada, é só sabugo. Quando
a gente pegava, olhava aquele milho tombado assim, a gente sabia que ali tinha algumas centenas de grãos de milho, porque ele tinha peso. Portanto, menos, veja-se como o Pai te vê. Essa é uma ideia de humildade e nos desautoriza a qualquer tipo de altivez ou de soberba. Largue a desobediência, largue a fofoca. Irmão, tira o nome dos outros do seu cafezinho na empresa. Você já viu os cafezinhos na empresa, na família? A gente não, Deus que me livre. As pessoas pegam o cafezinho e aí parece que é uma mágica diabólica. Ela pega o cafezinho e fala, então o Beltrano falou isso. Deve ter alguma coisa nesse café, não é possível. Vença essa tentação, e se já está em pecado, irmão, por favor, largue esse pecado. Isso ofende o dono da igreja, porque ofende a sua vida. Largue a falta de compaixão, largue a falta de misericórdia, largue a reclamação, a murmuração, gente. Irmãos, murmuração é uma coisa tão danosa, que um povo ficou 38 anos a mais no deserto. É isso que o Senhor pensa, irmão, dessa sua reclamaçãozinha da sua casa, do seu salário, até do seu pastor. Você reclama do pastor, aí só é o dobro, em vez de 38. Entende? Percebe isso? Nós vamos nos acostumando com determinados hábitos. E não tem como a gente defender a igreja carregando esses determinados hábitos, porque tem a ver conosco. A gente olha para a gente. Largue isso, porque isso tudo é ofensivo ao Senhor. Eu gosto, quando penso em pecado e tentação, eu gosto de lembrar da boa notícia. A boa notícia, irmãos, é que alguém salvo pela graça, um filho ou uma filha de Deus, tem o Espírito Santo bem dentro de si. E porque tem o Espírito Santo bem dentro de si, pode vencer a carne, pode vencer o mundo, pode vencer o diabo, pode vencer as tentações, pode ir largando coisas para trás e andando com o Senhor. Nós não lutamos, irmãos, para a vitória. O crente luta e avança a partir da vitória conquistada na cruz do Calvário. O Senhor já deu a vitória, Ele já conquistou a vitória é dele, imputada aos seus seguidores. A gente precisa então levantar a cabeça e andar em vitória. Você crê nisso? Quando você fala amém meio xoxinho assim, é porque você crê mesmo. Eu acredito. Segunda coisa, nesse ponto 3 aqui, que tem a ver com a sua parte, adoce o teu tempo com Deus. Ponha um mel nesse negócio de passar tempo com Deus todo dia. Não sei o que você vai fazer. Você tem que orar. Na verdade, eu acho que crente que não passa tempo com Deus todo dia está com sério problema de comunhão com o Senhor e de intimidade. Eu não entendo, sinceramente. Portanto, venho aqui para insistir com você. Encha-se da palavra de Deus. O que eu falei? Todos nós passamos por momentos de certo baixo, até certo down na questão de leitura. Quando eu começo a ficar meio assim, com a leitura, achando meio difícil, eu vou para os textos que eu gosto de ler. Nós estamos lendo 1 de Crônicas, irmão. E Beltrano gerou Ciclano, e gerando Ciclano gerou não sei o quê. 3, 4, 5 capítulos falando disso, 1 de Crônicas. Quem tem vontade de desistir aqui? Muito bem. Todo ser humano. Horroroso. Quando a gente entende que aquilo ali é muito importante, tem propósitos, né? Eu não vou falar deles agora, você já deve ter visto isso. A gente entende a beleza, o cuidado do Espírito Santo, irmão. É maravilhoso. Então eu leio essas coisas, mas daqui a pouco eu vou lá para Mateus, por exemplo. E esses dias eu comecei a ler o Evangelho tudo de novo. Mateus 1, Marcos 1, Lucas 1, João 1. Mistura tudo, embaralho tudo. Depois vou para 2. 2, acabou Mateus, Marcos, deu 16. Eu comecei Atos dos Apóstolos. Eu não sei que jeito que você vai dar.
mas você precisa se encher da palavra. Ou você crê que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, ou você crê que nem só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, ou você vai morrer. Olhe para mim, por favor. Satanás quer que você passe 2 horas assistindo o jogo do seu time preferido, ou 50 minutos numa série toda terça-feira que vai sair a próxima na outra terça-feira. Coisa horrorosa. E não gaste 15 minutos de leitura bíblica. Ele está ganhando de você, meu. E não tem como a gente viver vida de defesa da igreja sem estar cheio da palavra. É sua responsabilidade. Tem alguém comigo aqui, não? Louve o Senhor. O que eu falei? Que horas? Toda hora, mano. Põe uma canção lá alegre na sua casa. Você já viu aqueles vizinhos que você tem, irmão? Já viu? Domingo à tarde o cara liga um pagode na casa dele para a vizinhança inteira ouvir. Tem alguém que tem um vizinho desse jeito que eu sou? Essa pessoa não sabe, irmãos, mas talvez ela tivesse um chamado para ser líder de adoração na igreja, estar envolvido com música na casa do Senhor. Ela só não entendeu. Então louve o Senhor. Não sei nem por que eu falei disso, mas talvez ajude você. Louve o Senhor. Dê um jeito de agradecer o Senhor no trânsito, no carro, na casa. Adore o Senhor. Revista-se do Senhor. Seja generoso. O que eu falei? Deixa para lá algumas coisas, mano. Deixa, principalmente na sua família. Opa. Todo mundo aqui comigo? Aqui ficou escuro, não sei se vocês estão aí. Ótimo. Onde eu estava mesmo? Seja generoso. Lá na reunião da família você tem que esquecer algumas coisas. Esquece. Perdoa logo. Deixa eu falar uma coisa sobre generosidade. Nós temos um grupo, um retiro de mulheres agora, aqui por esses dias. Que tal você dar uma oferta para ajudar algumas que não podem ir? Procura a organização ali e fala, olha, eu vou dar uma oferta para ajudar aí, vocês veem o que vocês vão fazer. Dê um conselho para a igreja matutina aqui, não sei se alguém vai fazer isso algum dia. Às vezes as pessoas não ouvem muito o que a gente fala, mas olhe para mim, por favor. Ore o Senhor, separe uma quantia do seu salário. Não precisa ser muito, uma quantia. Põe no bolso. Venha domingo para o culto, próximo domingo, outro domingo, sabe? Venha com ele no bolso. Fale, Senhor, me mostra alguém para eu dar um presente. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na vida, mas não está liberado para morrer enquanto não fizer isso. Depois você pode morrer a qualquer hora. A gente vai celebrar não, a gente vai cultuar. Mas você precisa fazer isso, meu. Você precisa glorificar, promover uma glorificação do nome do Senhor, irmão. Ore, entra ali, fica olhando. Falei, Senhor, eu tenho 20 aqui, eu quero dar para alguém 50, 200, não sei quanto. Mostra alguém para mim, Senhor. Não mostrou nada, irmão. Deixa no bolso, vai para casa. Na boa. Volta domingo que vem. Fala, Senhor, e daí? Estamos aqui juntos, já consagrei. Essa generosidade, irmãos, é importante no meio da igreja. Isso promove glorificação do nome do Senhor e mostra que você é mais parecido com o Senhor do que com o antigo dono da sua vida, que é o capeta. O Deus que você serve, mas ele é profundamente generoso. Ele está dando esse ar para você respirar de graça. E não só para você, mas para o mundo inteiro. Dê alguma coisa. Dê um pouco do seu tempo. Vai fazer uma visita essa semana para alguém doente. É de graça que você recebeu. Dá de graça. Quando vocês não falam amém nem nada, vocês estão aqui comigo. Né? Quem está aqui ainda? Eu acho engraçado vocês. Quem está aqui ainda, a pessoa fala assim, amém. O evangeliquez, ele é uma coisa maravilhosa. Manifeste gratidão ao Senhor e às outras pessoas. E eu preciso encerrar. Viva o teu ministério intercessório. Dê vida à intercessão. Nós estamos desafiando você a chegar mais cedo aos cultos e orar. Eu fico feliz, eu gosto de fazer isso. Eu fico geralmente lá, eu tenho mais a ver com portaria do que com púlpito. E ficar ali recebendo as pessoas é uma coisa que eu gosto de fazer.
E eu gosto de ver você chegar e cumprimentar e etc. E logo depois, alguns já entenderam isso. Eles já sentam, ou já ajoelham, ou andam e vão orar. Viva o seu ministério intercessório. Irmãos, Deus te deu o privilégio de você orar por aqueles que não conseguem ter filhos. Orar por aqueles que querem casar. Orar por aqueles que estão tendo filhos agora. Orar por aqueles que estão se formando. Orar por aqueles que estão sem trabalho. Orar pelos enfermos. Orar pelos enlutados. Orar pelos vizinhos. O apartamento da minha mãe tem uma vista linda. E esses dias eu fui lá conversar com ela. Ela falou assim, aqui eu paro para orar pela minha vizinhança. Você precisa fazer isso. Deus te deu o privilégio de ser um sacerdote. E o sacerdote recebe de Deus e dá para o povo. E olha pelo povo e apresenta o povo diante de Deus. Essa é a função sua, sacerdotal. Viva o seu ministério intercessório. Ore por aqueles que são recém-chegados aqui na igreja. Quem está aqui há menos de um ano, fazendo um favor? Um ano, por favor, levante a mão aí. Ok. Precisam de oração. Quem está aqui, irmãos? Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos é o resto. Não é tudo. Então, precisa de oração. Orai uns pelos outros, diz a palavra de Deus. É uma maneira de nós irmos aplicando na nossa parte essa ideia de proteger a igreja de Jesus Cristo. Quando eu e você chegamos num culto, na célula, numa reunião mais cheio de Deus, irmãos, o ambiente muda completamente. Você precisa saber que você faz muita diferença. Satanás encheu a igreja de que quem faz diferença é o louvor, é o pastor. A Bíblia diz que você faz a diferença. É a justa cooperação de cada parte que promove crescimento e edificação. E aí vem o texto que nós lemos. Mas seguindo a verdade em amor. Diga comigo, verdade em amor. Verdade sem amor não é propósito de Deus. E amor sem verdade também não é propósito de Deus. Vivendo ou seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga comigo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, de quem todo o corpo é dele, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Diga comigo, toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Diga, cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.